E aí, meus queridos, Doutorita aqui, trazendo mais um tópico prevalente de nefrologia, a doença de lesões mínimas. E por que tem um pé aqui? Ah, meu querido, tu já vai descobrir. E que é importante tu saber sobre doença de lesões mínimas. Porque é uma das principais causas de síndrome nefrótica em crianças, responsável por cerca de 90% dos casos, e nos adultos, tem uma relevância considerável, cerca de 10% dos casos. Vamos então relembrar qual a definição de síndrome nefrótica. Ela é definida pela presença de três características principais. A primeira delas é a albumina sérica baixa, tendo um ponto de corte em adultos menor que 3,5 gramas por decilitro, em crianças 3 gramas por decilitro, a presença de albuminúria, em adultos mais de 3,5 gramas em 24 horas, e em crianças 50 miligramas de albuminúria por quilograma em 24 horas. E também a presença de edema. Então, essas três características principais são o que definem a síndrome nefrótica. E qual a patogênese dessa doença? Primeiro a gente tem que fazer uma breve revisão do aparelho de filtração glomerular. Percebe que a gente tem três principais mecanismos de barreira. Primeiro são as células do endotélio, que revestem o vaso sanguíneo e estão em vermelho. Elas fornecem uma barreira mecânica, impedindo que moléculas grandes passem pelas suas fenestras, que são pequenos buraquinhos entre as células endoteliais. O segundo mecanismo é a membrana basal glomerular, que está em azul. Ela tem carga negativa e age repelindo moléculas de mesma carga. E por fim, mas não menos importante, a gente tem os podócitos, que estão em branco e têm um mecanismo similar à da membrana basal, ou seja, eles também possuem carga negativa e impedem com que moléculas de carga negativa passem pela região. E vejam que na microscopia eletrônica, os podócitos sinalizados com P realmente se parecem com pés. Um verdadeiro pack do pezinho microscópico. Lindo, não é mesmo? Tá, mas e daí? O problema é que nessa patologia a gente tem justamente a perda das projeções dos podócitos, fazendo com que as moléculas negativamente carregadas não mais sejam repelidas e, portanto, sejam capazes de passar livremente em direção à urina. E qual é a proteína com carga negativa mais importante na nossa circulação? Sim, essa mesma, a albumina. Por isso que a gente vai ter a albumina sérica baixa e a perda de albumina na urina. Agora tu entendeu o porquê do pé no início da aula, não é mesmo? E as causas? A maior parte é idiopática, lembrem disso. Ou primária. Idiopática e primária é a mesma coisa. E se caracteriza por a gente não conseguir identificar o mecanismo incitador da lesão. Já as principais causas secundárias incluem as medicações, como antibióticos, doenças malignas, principalmente doenças malignas hematológicas, como por exemplo o linfoma de Hodgkin, e algumas infecções. Qual o quadro clínico? Edema e achados laboratoriais de síndrome nefrótica, conforme a gente havia previamente discutido. Hipertensão, hematúria e lesão renal aguda não são achados comuns. Quando presentes, são mais frequentes em adultos do que em crianças. E agora uma dica para diferenciar doença de lesões mínimas em crianças de outras patologias glomerulares. Te liga. Quando a gente tiver uma criança menor de 10 anos, com ausência de hipertensão, ausência de hematúria, níveis de complemento normais e função renal normal, esses achados, quando juntos, apontam com uma boa acurácia que aquela criança se apresentando com síndrome nefrótica provavelmente tem como etiologia uma doença de lesões mínimas, tá bem? Levem essa dica que é uma dica muito interessante e uma dica bastante útil. Tá, e o diagnóstico? Em crianças, o diagnóstico é presuntivo, já que 90% dos casos de síndrome nefrótica são atribuíveis à doença de lesões mínimas. Ou seja, a gente começa a tratar sem a necessidade de fazer biópsia. E nos adultos? Aí a coisa complica um pouco. Como as causas de síndrome nefrótica nos adultos são diversas e a doença de lesões mínimas compreende somente 10% desses casos, a biópsia geralmente é necessária. E o tratamento? O tratamento é essencialmente feito com glicocorticoides, como por exemplo a prednisona ou a metilprednisolona, tanto em adultos quanto em crianças. E a taxa de resposta é muito boa,
mais de 90% respondem bem a esse tipo de tratamento. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, compartilham, curtam e comentem o vídeo para que eu continue trazendo conteúdos como esse. Fui!